Bem-vindo ao canal No Division. Se você tem interesse em compreender sua verdadeira natureza, está no lugar certo. Permita-se mergulhar em uma jornada introspectiva para descobrir quem você realmente é. Se você tem interesse neste tema, inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos. Neste vídeo, vamos explorar qual é a natureza do pensamento. O pensamento é uma característica comum a todos os seres humanos e influencia a maioria de nossas ações diárias. Nossas ações são, em grande parte, moldadas pelos nossos pensamentos. Portanto, é crucial compreender a natureza do pensamento. O pensamento é uma reação da memória, e a memória é aquilo que chamamos de conhecimento. Sem conhecimento, não haveria pensamento. No entanto, o conhecimento pode ser sobre fatos ou teorias, sendo apenas o que foi conhecido. Ele pode incluir uma ampla variedade de crenças, ideias, imaginações, preconceitos, vieses políticos, entre outros. Esse conhecimento é muito influenciado pela sociedade em que fomos criados, nossa família, nossas experiências de vida, entre outras circunstâncias. Ele não necessariamente representa um fato, pois é apenas memória armazenada. Vou fornecer um exemplo. Imagine uma criança que foi criada em uma família que acredita que a Terra é plana. Durante sua infância, eles forneceram várias justificativas para essa crença, como não vermos a curvatura da Terra no horizonte, mesmo de um avião, ou que os mares e lagos estão nivelados. Ela armazenou essas informações como conhecimento. Mais tarde, ao olhar para o mar, a memória reagiu, gerando um pensamento e uma conclusão que reforçou ainda mais a crença de que aquilo era verdade, levando a uma nova ação e consolidando ainda mais essa falsa informação como um fato. Quando menciono ação, na verdade é uma reação, porque quase todas as nossas ações são baseadas em pensamentos. Então, não são ações genuínas, pois estamos sempre reagindo com base em nossos pensamentos. Podemos observar que o processo de pensamento forma um ciclo ou repetição. Experiência, conhecimento, pensamento, reação e depois novamente experiência, mais conhecimento, mais pensamento, mais reação e assim por diante. Esse processo acontece na maioria das situações do dia a dia. Por exemplo, você encontra uma pessoa que lhe fez algo ruim no passado. Ao vê-la novamente, surge o pensamento sobre o incidente negativo. Isso gera uma reação que cria uma nova experiência e, consequentemente, uma nova memória, que é conhecimento. É um ciclo contínuo, uma programação que se repete. O eu é um produto do pensamento. Sem pensamento, não existe eu, dito Krishnamurti. Como mencionei anteriormente, o conhecimento é uma forma de memória armazenada. Para adquirir conhecimento, precisamos de tempo. Por exemplo, se eu não sei falar inglês, preciso de tempo para aprender a língua. Da mesma forma, se não sei trabalhar com o computador, também preciso de tempo para adquirir essa habilidade. Portanto, o conhecimento é sempre limitado pelo tempo, e por ser algo limitado,
ele sempre caminhará junto com a ignorância. Da mesma forma, nossas reações diárias são baseadas em pensamentos que, como vimos, são influenciados pelo nosso conhecimento, o qual é sempre limitado. O pensamento nunca é livre, pois está sempre fundamentado no conhecimento limitado que possuímos. Se minha reação a um determinado assunto é moldada pelo ponto de vista capitalista, comunista, socialista, entre outros, essa resposta será necessariamente limitada. Isso pode, inevitavelmente, causar atrito com outras pessoas, pois estou identificado com uma perspectiva que é intrinsecamente limitada, e algo limitado não pode ser inteligente. Portanto, se observarmos interiormente, estamos perpetuamente vivendo em um estado de conflito, angústia, medo, ansiedade, entre outras emoções, e a causa de todas elas é o pensamento. No entanto, em nossa vida cotidiana, dependemos do conhecimento e dos pensamentos. Sem conhecimento, não podemos trabalhar, dirigir, pegar um ônibus, entre outras atividades. Mas será que precisamos do pensamento para lidar com questões internas de nossa mente? Por exemplo, em nosso dia a dia, se percebemos que somos invejosos, imediatamente concluímos que não deveríamos ser assim. Esse pensamento surge porque fomos condicionados a pensar dessa maneira. Assim, o pensamento tenta evitar a inveja, criando uma oposição ao fato. Essa contradição gera uma divisão, causando atrito e esforço. O que esse pensamento deseja em relação ao fato? Deseja uma mudança, ou seja, não ser mais invejoso, o que não é a realidade atual. Para que haja mudança, é necessário tempo. Perceba que, neste processo, o pensamento está projetando um futuro em que não se é mais invejoso. No entanto, devemos reconhecer que a inveja, sendo um fato, está presente no momento da observação e não precisa de tempo, pois já está lá, presente. Como mencionado anteriormente, para adquirir conhecimento, precisamos de tempo. Mas o que é o tempo? Mais especificamente, o que é o tempo psicológico? Todo o conhecimento que você adquiriu até hoje está armazenado na memória. Todo esse conhecimento está disponível para você agora e é, na verdade, o passado. Quando este conhecimento surge em forma de pensamento, ele é passado, ele é tempo passado. No entanto, o conceito de tempo inclui não apenas o passado, mas também o presente e o futuro. No agora, o pensamento reage trazendo algo do passado, julgando o presente com base no passado ou gerando uma projeção para o futuro. No entanto, até mesmo essa projeção é uma variação do passado. Toda essa transição de tempo, passado, presente ou futuro, ocorre sempre no agora. Na realidade, você nunca experimentou um único segundo do passado, presente ou futuro. Todos os pensamentos, que são sempre sobre o passado, acontecem no agora. Mesmo quando o pensamento projeta medo em relação ao futuro, essa projeção ocorre agora. Inegavelmente, todos os pensamentos, sejam sobre o passado, presente ou futuro, são sempre baseados no passado. Isso porque, mesmo quando se imagina um futuro,
essa imaginação é moldada pelo que já foi conhecido e vivenciado. É um futuro moldado por todos os preconceitos, ideias e imaginações do passado. E você vive em função disso, pois suas reações estão em conformidade com esses pensamentos. Não existe pensador, apenas o pensar. Quando o pensamento se identifica como o pensador, surge o nascimento do eu, o nascimento do ser. Jiddu Krishnamurti. O pensamento e o tempo são a mesma coisa. Portanto, o agora contém o passado, o presente e o futuro, o que significa que não existe movimento para fora do agora. Isso implica que não existe tempo. O agora é a realidade. Se você imagina que está vivenciando o passado ou o futuro, isso não é real. Você está sempre no agora. Portanto, aceite este fato. Você é o agora. Todo o conhecimento acumulado também é parte de você e está presente agora. Não existe uma parte de você que seja separada disso. Todo o conteúdo da consciência também é você. Você engloba tudo. Se isso for compreendido, não haverá mais conflito, pois o conflito surge da divisão entre o real e o irreal, entre o eu e o não eu, entre o agora e o ontem, o hoje ou o amanhã. Vamos examinar o medo. O que causa medo? Não é o próprio pensamento que causa o medo? O pensamento projeta um futuro desejado, que envolve tempo, mas nesse desejo está sempre embutido o medo de que aquilo que você deseja possa não acontecer. O pensamento também pode projetar o próprio medo diretamente, como, por exemplo, posso perder meu emprego ou posso perder meu dinheiro. Portanto, o pensamento é a raiz do medo e, como já vimos, pensamento é tempo. No entanto, como mencionei anteriormente, precisamos do pensamento e do tempo para lidar com o mundo físico, para trabalhar, pegar o metrô, dirigir um carro, entre outras coisas. Mas internamente, eles são necessários? Se você acreditar que precisa do tempo no nível psicológico, viverá eternamente com medo e agonia. Porque a verdade é que não existe segurança em nenhum nível, e toda segurança sempre traz consigo a sombra da insegurança, que é o medo. Se você consegue perceber toda esta verdade, então você se encontra em um estado de vigilância. Você está se observando minuto a minuto para que os pensamentos não entrem em seu domínio. O que requer grande atenção. E nesta própria observação, existe o entendimento de quando o tempo é necessário e quando ele não é. O eu é um pensamento, um conjunto de memórias, experiências e ideias. Jiddu Krishnamurti. Para compreender todo este processo do pensamento, em vez de simplesmente armazenar memórias e utilizá-las no momento seguinte, que é o que normalmente fazemos, é necessário observar os sentimentos, os pensamentos, entre outras coisas, sem se envolver ou se identificar. Como mencionado, os pensamentos são sempre baseados no conhecido e o pensamento nunca compreenderá sua própria natureza. Portanto, não podemos nos limitar ao conhecido, nem devemos formular conclusões ou ideias. Porque conclusões e ideias
não são fatos. Devemos ver as coisas como realmente elas são, precisamos ter a experiência real. A única ferramenta que temos à nossa disposição para essa compreensão é a consciência, pois é a consciência que compreende e não o pensamento. A consciência abrange tudo o que pode ser percebido, pois aquilo que é percebido pela consciência está necessariamente contido dentro dela. A consciência é única. Não há uma para mim e outra para você. Compartilhamos a mesma consciência. Embora vivenciemos experiências distintas, a consciência que as percebe é única. Espero que isso ajude.